Vocês já se perguntaram se existe um desenho que mistura tanto MasterChef, o humor de Billy Mandy, um estilo visual único e uma pitada de quebra de quarta parede? Se sim, meu Deus, hein? Um pouco específico, se tratar um pouquinho. Mas se não, bom, tudo isso é basicamente... Bom, Chowder é um desenho um tanto quanto único, devido ao seu estilo de arte e como ele consegue quebrar a quarta parede de um jeito, bom, só dele. Mas o que faz ele conseguir fazer isso tão bem? Começando do começo, no caso, na sua criação, Chowder foi criado por Greenblatt, um escritor e storyboarder que já tinha experiência na área, trabalhando como storyboarder no filme do Bob Esponja, o clássico, aquele do Bobo Bobo Amendo Bobo. E, durante esse período, Greenblatt havia esboçado vários personagens com o conceito que ele tinha de uma série de animação, mas nada muito concreto, só alguns esboços. Tanto é que a ideia original nem era para ser de cozinha, era um aprendiz de feiticeiro. Mas, com o tempo, ele foi pulindo a ideia até ser o aprendiz de cozinheiro em si. Além disso, ele também trabalhou no especial de Halloween de Billy Mandy e nos spin-off do Mal Encarnado, dando até voz ao Fred Burger, que, pô, é o Fred Burger. Depois disso, trabalhar no especial de Billy Mandy, ele teve mais contato com o pessoal da Cartoon. E foi quando ele conseguiu apresentar a ideia dele do Chowder. E 2 anos depois de receber o ok do chefão e mais um ano pra produção, Chowder fez sua estreia com seu episódio piloto. Bom, Chowder se passa na cidade de Marzipan, que é baseado em Nova York, onde tem diferentes culturas, que convivem em harmonia, vários bichos, várias coisas estranhas acontecendo. A cidade é gigantesca, com locais diferentes que ficam se interligando sem atrapalhar nada. Tanto é que o planeta da cidade é segurado por um gigante, que até aparece em um episódio que ele é muito fã de Burple Nurple. Obviamente, por ser um show de comida, tanto os locais quanto algumas pessoas têm nome de comida. O próprio Chowder, por exemplo, tem o nome de sopa. Só que sopa, na minha visão, não é comida, né? Vamos combinar. Os habitantes da cidade de Marzipan, incluindo o elenco principal do show, tem várias criaturas estranhas e, a maioria, no caso, não humanas. Desde animais antropomórficos até seres mais abstratos e surreais, como, por exemplo, o... Não! Faz isso parar! É repugnante! Tem os personagens e como é a história. Basicamente, a história foca no Chowder, que é uma criança roxa, que é a fusão de um gato, um urso e um coelho. É uma criança um tanto quanto conturbada, já que ele é sempre impulsivo e hiperativo, vive na fome, sério. Toda oportunidade que tem, o Chowder tá comendo. O moleque parece que vive na broca. E o sonho dele é ser o maior Masterchef que existe. Assim, ele vira o aprendiz do Mung Dao. Porém, para facilitar aqui, ele vai ser o Jacan. O Jacan, na história, é tratado como o maior cozinheiro de todos os tempos. E por causa desse título, no desenho, a personalidade dele é um tanto quanto ficar se achando e achar que ele é o maioral de todos. E tem o detalhe que ele tem um fraco por mulheres, então isso abre margem para várias cenas. Só que tem o detalhe, ele é casado. Às vezes eu tenho que enxotar as garotas para longe de mim. Sai, mulher, sai! Casado com a Trufa, que é a personagem carrancuda da série. Por último, mas não muito menos importante, no elenco principal a gente tem o Schnitzel, que é o ajudante do Jacan, e muitas vezes ele é a voz da razão. Talvez voz da razão não seja a melhor frase pra definir ele. Mas ele é. Além desse pessoal, tem outros personagens recorrentes, como o Gaspacho, que é o vendedor da feira, que muitas vezes é o cara que aconselha tanto o Chowder quanto outros personagens do desenho. Tem também a Serendívia, que é a contraparte do Jacan, ou seja, a inimiga número 1 dele. E assim como ele, também tem um aprendiz. No caso, a Panini, que é quem é apaixonada pelo Chowder e vive correndo atrás dele. Só que ele não dá muita ideia, ele fica sereno na dele tentando cozinhar, mas só tentando, porque ele não é muito bom. O desenho em si não tem uma história linear que amarra todos os episódios, é mais aqueles episódios avulsos assim da semana, só que com aventuras culinárias assim, sempre brincando com o negócio de fazer comida de um jeito diferente, pra criar uma aventura em cima disso. E sempre puxando um pouco mais pro nonsense. Tem episódios que focam em sabores doces, outra que um fungo ganha vida, o episódio do sorvete, que é... Ei, amigo, aqui embaixo, por que você não morde a casquinha e suga? Tem um episódio em que uma pimenta é tão quente que quando o Chowder come, ele não para de cuspir fogo e faz com que ele vá viver com os dragões. Mas ele chama a atenção de outras formas também, como por exemplo o visual único dele.
O estilo de arte de Chowder é bem na vibe dos anos 2000, bem colorido, mas ele tem a particularidade que, querendo ou não, é algo que eu só vi nesse desenho, pelo menos, não vi em outro. No desenho de Chowder, eles usam umas roupas e cada roupa deles possui um padrão. Só que quando esses personagens se mexem, o padrão da roupa deles parece que se mexe, mas não se mexe junto. Eu não consigo explicar direito, mas é mais ou menos o que tá aparecendo aí na tela. É uma doideira, mas querendo ou não, traz mais personalidade pro desenho. Além disso, o desenho muitas vezes diverge entre animação 2D e stop motion, em que eles teoricamente não precisariam fazer isso para deixar o desenho melhor, até porque 2D já é difícil. Stop motion ainda por cima é mais ainda, só que isso acrescenta muito mais na personalidade do desenho, o que no fim é sempre bom. Outra coisa que é um ponto do desenho é o humor dele, que claro, por ser pra criança, tem muita piada que é meio boba, porém muita coisa funciona até hoje, vendo depois umas piadas de duplo sentido, e que é aquele tipo de piada que a gente entende só vendo mais velho, e que não é nada forçado, ou seja, não atrapalha a experiência de quem tá vendo no início e quem é mais novo. Sim, velho, eu tô falando de ti. Muita coisa é nonsense, com umas ideias bem viajadas, e eu particularmente gosto bastante desse tipo de desenho, quando ele não se leva tanto a sério e tem a liberdade pra dar umas viajadas nas ideias loucas. Uma das coisas que ajuda esse humor é a quebra da quarta parede. E Chowder faz muito bem essa quebra. Não é algo estranho, ou forçado, ou até do nada. Não. Tem timing a coisa. E querendo ou não, parece muito uma vibe de Billy Mandy, que às vezes dava essa quebra de quarta parede, mas não era algo tão forte como aqui. Por exemplo, tem uns episódios em que Chowder tá aprendendo a escrever, porque a letra dele é quase um hieróglifo de tão feio que é o negócio. Aí ele vai tentar escrever e acaba escrevendo na tela. Ei, não escreva aí! Na hora de limpar ele consegue, mas também ele tenta limpar a logo da Cartoon Network que fica no canto direito. E o próprio Gaspard fala pra ele que ele já tentou limpar e não sai. Ou até o episódio em que o Chowder tá brabo. Chega a mulher do Jacan pra encher o saco dele e ele simplesmente solta: Não, você não tá nesse episódio. E ela simplesmente desaparece. Mas acho que o episódio que melhor deixa explícito é o episódio em que o desenho fica sem dinheiro. Eles literalmente ficam sem dinheiro no desenho. Nosso dinheiro acabou! Sem dinheiro significa nenhuma animação! E fica só a cena dos dubladores, na vida real, se perguntando o que eles poderiam fazer pra conseguir mais dinheiro pra poder voltar a animar. E os próximos momentos do episódio é eles fazendo alguns trabalhos pra conseguir dinheiro, pra poder terminar de animar o episódio. Ideia boba? Sim, porém genial. Que conseguimos o suficiente para ter a animação de volta. Então é isso. Chowder, no resumo, é um desenho incrível, que por algum motivo eu vejo pouca gente falando dele, mesmo que ele tenha sido um marco na Cartoon, uma mistura de humor nonsense, quebra de quarta parede, autenticidade e comida, o que é um detalhe muito importante. Pra quem quiser ver, tem completo na HBO Max, com 3 temporadas. E quando forem assistir, pelo menos é bom ter uma bolachinha por perto pra roer enquanto vê o desenho, porque começar a ver coisa de comida, na hora bate a fome.